Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de revisão na quinta etapa de matemática. Estamos finalizando, né, os nossos conteúdos e hoje nós vamos revisar o que foi dado durante os últimos meses, tá certo? Então, vamos começar aí revisando um pouquinho os tipos de triângulos, né? Nós sabemos que os triângulos eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quando a gente tem três lados congruentes, você já deve lembrar que congruência quer dizer igualdade. Se eu tenho três lados iguais, eu tenho um triângulo equilátero. E se eu tenho dois lados iguais, eu tenho um triângulo isósceles. Então, gente, esse símbolo aqui, ó, quer dizer igualdade. Então, três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais, isósceles, certo? E quando eu tenho três medidas diferentes, né? Ó, você está vendo? Cada lado tem uma medida diferente. Então, eu tenho um triângulo escaleno. Nós temos também a divisão dos triângulos quanto aos ângulos. Então, ele é acutângulo quando ele possui três ângulos agudos. Professora, o que é ângulo agudo? É quando esse ângulo ele é menor que 90 graus. Todos esses ângulos aqui são menores que 90. Então, se eu tenho três ângulos agudos, eu tenho o triângulo acutângulo, certo? E retângulo é quando ele possui um ângulo reto. Professora, relembra o que é um ângulo reto? Ângulo reto é quando aquele ângulo mede 90 graus, tá certo? Então, acutângulo, quando os três ângulos são menores que 90. Retângulo, quando o ângulo tem pelo menos um ângulo reto, certo? E obtusângulo é quando possui pelo menos um ângulo obtuso. Professor, o que é ângulo obtuso? É aquele ângulo maior do que 90 graus. Se ele possui pelo menos um ângulo maior do que 90 graus, ele é obtusângulo, tá certo? Logo em seguida, a gente estudou o Teorema de Tales. Eita, coisa boa! O que é Teorema de Tales, professora? Deixa eu só voltar aqui o slide. O Teorema de Tales é aquele que fala que se os segmentos são paralelos, a gente pode fazer uma proporção, tá certo? Então, olha, se eu digo que 10 está para 20, assim como 12 está para x, e aí eu descubro esse lado que eu não sei esse valor aqui, ó. Eu posso colocar, ó, se eu tenho, os ângulos são paralelos, ó, se AB, ele é igual a AD, tá certo? Igual a AE, então eu posso dizer, fazer uma proporção, né? O que é proporção? Eu coloco que 10 está para 20, assim como 12 está para x, e faço a proporção, meu pelos extremos. 10 vezes x, 10x. 20 vezes 12, 240. Aí, o que eu faço? Isolo x, x é igual a 240 dividido por 10. Esse valorzinho aqui é 24. Esse é o que a gente chama de Teorema de Tales. Muito fácil e eu sei que você já aprendeu, certo? Logo em seguida, a gente estudou o Teorema de Pitágoras, que é muito fácil. A gente falou de hipotenusa, lembra? Dos catetos. Então, a gente disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quem é a hipotenusa? Sempre é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então, esse lado aqui é a hipotenusa. Sempre ele ao quadrado é igual aos meus catetos ao quadrado. Então, qual o valor de A? Não sei, mas eu sei que B é 4 e C é 3. Então, eu coloco eles ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, o meu A quadrado é igual a 25. Então, como é que eu descubro isso? Bom, gente, a potenciação é a operação inversa da raciação. Então, eu faço o quê? Para mim calcular o meu A ao quadrado, eu encontro a raiz desse número aqui que eu estou procurando. Então, a raiz de 25, 5. Então, o valor de A
é 5. Então, o teorema de Pitágoras é aquele que fala de hipotenusa e catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas do cateto, certo? E depois, a gente estudou, né, função. Logo em seguida veio função. Então, função é que uma medida a tabela de um número, de um lado, ou de uma figura, de que eu estou procurando, duas medidas, uma medida cresce à medida que a outra também cresce, então em função da outra. Então a gente deu o exemplo de lado e perímetro de um quadrado. Então se o tamanho do lado ele cresce, a medida do perímetro também cresce. Então quando a medida de um lado de um quadrado é 1, o perímetro, que é a soma dos lados, é 4. Então se a medida do lado passa a ser 2, a medida do perímetro passa a ser 8. O que você observa nessa tabelinha que eu coloquei no slide para você? Que o perímetro ele cresce à medida que a medida do lado também cresce. Então, isso é uma função, tá bom? Então, eu espero que você tenha revisado os conteúdos, entre em contato com o seu professor de sala, tire suas dúvidas e não esqueça, acreditamos no seu potencial, tá bom? Grande abraço!